Festejar é uma fraqueza para a alma, meus amigos, por isso tento evitar. Eu tento evitar. Eu tento evitar. Pelo Sr. McGregor. Admito que, quando fiz o volume 1 dessa história, que te convido a assistir para entender bem isso, eu esperava a chegada de um segundo volume, e eu esperava que eu pudesse falar de McGregor em outros termos bem diferentes, voltando ao esporte depois de uma lesão terrível, demonstrando que ele ainda podia ser competitivo e, quem sabe, voltar a ser desafiante ou campeão do UFC. Mas, como eu estava enganado, hoje vamos ver como um homem que lutou para ter tudo e conseguiu alcançar isso com uma mentalidade se tornou seu pior inimigo, deixando-se dominar por aquilo que um dia desprezou e que, pelo menos como pessoa, acabou se tornando uma caricatura da pessoa e da lenda do esporte que um dia foi. Você era o escolhido. Hoje vamos falar sobre a dolorosíssima queda de Conor McGregor, a última vez que vimos Conor neste canal. Ele estava saindo de maca para o hospital, onde depois foi operado para corrigir uma fratura. Após ser operado, ele passaria por um longo período de recuperação, tempo durante o qual o irlandês não ficou exatamente deitado na cama. Mais do que se recuperar para voltar a competir, parecia que ele estava se reinventando fora do octógono. Porque, embora continuasse treinando e postando fotos do seu torso, a verdade é que ele se afastou completamente do esporte profissional. Não lutou e não retornou ao programa antidoping dos Estados Unidos da América, e por muito tempo o nome dele deixou de ser mencionado como o do próximo desafiante. E começou a ser ouvido mais em festas, tabloides e escândalos. Era como se, depois de quebrar a perna, também tivesse se rompido o laço que o unia ao McGregor lutador. Ele está certo no que diz? Apesar de tudo, os McLovers repetiam como um mantra que agora Conor seria imparável, graças à sua nova perna de titânio. Alimentado, é claro, pelo próprio Conor, que em entrevistas garantia que tinha uma nova arma em seu corpo. Agora tenho uma perna de titânio inquebrável, serei como o Arnie em O Exterminador do Futuro 2. Entre agosto e dezembro de 2021, graças às redes sociais, pudemos ver como Notorious começava sua recuperação andando de muletas. Sessões de fisioterapia e tudo o que se espera em uma recuperação normal. Mas mesmo em recuperação, em setembro daquele ano, ele já estava montando seu primeiro show fora do octógono. Foi durante a cerimônia do prêmio de vídeo musical da Music Television, onde ele teve um desentendimento com o rapper Machine Gun Kelly. McGregor teria se aproximado para pedir uma foto com Machine Gun Kelly e Megan Fox. Que delícia. Parceira do rapper. Kelly recusou. Conor ficou bravo e fez um escândalo. Se não fosse pela segurança, ele teria partido para cima do Kelly. Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. Em outubro, em uma boate em Roma, McGregor aprontou de novo. Ele deu um soco em um disc jockey italiano chamado Francesco Facchinetti, que alegou que o irlandês o atacou sem qualquer provocação e que poderia tê-lo matado. Naquele momento, ele ficou completamente, mudado e me deu um soco no rosto. Facchinetti entrou com um processo, mas não há informações sobre a resolução do caso. Alguns meios de comunicação sugerem que a questão pode ter sido resolvida por acordo financeiro extrajudicial, o que não surpreenderia, conhecendo o histórico de Conor e o poder do euro. Mas é claro, a coisa continuou. Após 5 meses sem bater em ninguém, nem causar escândalos, era hora de Conor lembrar ao mundo que ainda estava por aí. Então, em julho de 2022, ao melhor estilo Ábalos, McGregor vai para Ibiza comemorar seu 34º aniversário em grande estilo. Um iate, prostitutas, álcool e, segundo uma das convidadas, uma agressão. Eu não esperava por isso. A mulher denunciou que McGregor a agrediu com socos e chutes e que teve que se jogar ao mar temendo pela própria vida. Ela entrou com uma ação em Dublin e na Espanha, mas na Espanha a denúncia não prosseguiu por falta de provas. Pronto, é isso. McGregor negou tudo e, passado um tempo, o caso foi retirado e Conor... Consideramos o acusado não culpado pelo ato criminoso. Mais uma vez, correu o boato de que houve um acordo financeiro, mas também que a falta de evidências sólidas fez com que o processo não avançasse. O fato é que o irlandês saiu ileso novamente, pelo menos legalmente. E olha, eu também não sei o que aconteceu ali. O mundo, em geral, me parece bastante obscuro. Na minha opinião, 3 coisas podem ter acontecido. A tia está mentindo para conseguir dinheiro. 2. Conor realmente a empurrou e ela pulou no mar.
Ou 3. Houve uma mistura bizarra das duas coisas, lembrando Se Beber, Não Case 4, escrita por um roteirista chapado de êxtase. Escolham a versão que faz mais sentido para vocês. Isso, em teoria, já deveria ter sido um sinal vermelho de que o lance do Connor não era só um par de impulsos bobos, mas sim o início de um processo autodestrutivo. Mas não, a maioria de nós viu como sempre. Mais uma do Connor. Ops! Ele fez de novo. Além disso, por causa daquele período e graças às suas postagens nas redes sociais, começou a surgir uma pergunta inevitável. O que estava acontecendo com o corpo de Conor McGregor? Porque nosso protagonista barbudo apareceu de repente cheio de músculos como nunca antes, e não era só o corpo, até o rosto dele tinha mudado. Mandíbula mais larga, maçãs do rosto marcadas, pele esticada, parecia uma mistura de He-Man com seu próprio boneco de cera. Muitos de nós começamos a suspeitar que ele estava experimentando os sucos do Paulo Costa, ou que ia ao mesmo açougue que o Alistair Overeem. E claro, levando em conta a lesão dele, e que o uso de esteroides, do ponto de vista médico, pode acelerar a recuperação de fraturas como a dele. Olha, na minha opinião, era mais óbvio do que as traições que sua ex cometia com você. Além disso, ele estava fora do controle da agência antidoping dos Estados Unidos da América, então não podia ser testado. Não havia controles, não havia limites, só proteína, iates e uma transformação que parecia mais química do que milagrosa. Ele precisa tratar a perna rapidamente. Então, o que ele fará? Ele vai tomar esteroides. E, ei pessoal, que ele faça o que quiser. Mas tudo isso refletia ainda mais o seu distanciamento do que vamos chamar de Conor Prime. Mas mudando de assunto e deixando de lado o caos midiático, é preciso deixar bem claro que McGregor teve momentos de muita clareza. Ele investiu em imóveis na Irlanda, uma decisão que lhe permitiu assegurar parte de seu patrimônio em meio a um período marcado por instabilidade pessoal e legal. Esses investimentos não só diversificaram sua renda além do esporte, mas também serviram como um respaldo financeiro sólido diante de possíveis consequências judiciais. Jogada maravilhosa. Além do setor imobiliário, McGregor seguia expandindo seu império empresarial, já distante das competições. Sua marca de whisky Proper No. 12 continuava gerando milhões em receita. Especialmente após a venda majoritária para a Proximo Spirits em 2021, que avaliou a empresa em cerca de 600 milhões de dólares americanos. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele também mantinha sua rede de pubs da Black Forge Inn em Dublin, um dos seus centros de operações mais ativos e visíveis. A isso se somavam seus negócios de moda com August McGregor, focados em roupas masculinas de luxo, e várias parcerias publicitárias com marcas globais. Sabemos nos vestir bem, embora não tenhamos muito dinheiro e não possamos nos dar ao luxo de muitas coisas. Nós sempre nos vestimos bem e nos mantemos limpos, algo do qual temos orgulho. Tudo isso foi muito bem trabalhado no Conor Prime, quando soube aproveitar o que estava fazendo para construir uma marca pessoal sólida, coerente e reconhecível. O whisky era promovido diretamente no octógono, com menções explícitas no Ultimate Fighting Championship. E seu jeito de se vestir, aquela mistura de elegância irlandesa moderna com ousadia de rua, ficou perfeitamente definida em cada coletiva de imprensa e troca verbal como esta. Como eu estou? Que diabos você está usando? No geral, McGregor havia conseguido construir uma estrutura financeira diversificada, com múltiplas fontes de renda que lhe permitiam manter seu estilo de vida, mesmo sem competir. E com tantos frontes abertos no âmbito legal e midiático, tomar decisões inteligentes com seu dinheiro foi, sem dúvida, a melhor coisa que ele fez naquele momento. Lembrem-se de quantos atletas ficaram arruinados após o auge por não saberem administrar seu patrimônio, como Mike Tyson, por exemplo. Sim. Nos últimos meses de 2022, rumores de um possível retorno ganharam força. Sim, sim. Ele já treinava com mais frequência, começando a usar também a perna operada. E tudo indicava que o irlandês estava se aquecendo para voltar. Dana White, por sua vez, já começava a esfregar as mãos pensando nas quantias absurdas de dinheiro que ia ganhar se McGregor voltasse. O show estava prestes a voltar, não é? Boa pergunta. Para aquecer os motores, sua carequice Dana anuncia que Conor e Michael Chandler seriam os treinadores do The Ultimate Fighter na sua 31ª temporada. Como é conhecido, espera-se que os treinadores das equipes do The Ultimate Fighter se enfrentem na final. Mas o careca deixou passar um pequeno detalhe. A agência antidoping dos Estados Unidos disse ao Dana: "Que bom que ele vai voltar. Mas se ele não cumprir os 6 meses prévios de elegibilidade, não poderá lutar." Nos meses seguintes, Dana teria pressionado a agência antidoping dos Estados Unidos para que fizessem uma exceção ou aplicassem um fast track para ele. Mas o pessoal da agência, longe de ceder, deu um tapa na careca dele e se manteve firme em seus princípios. Nada de tratamento especial para Conor McGregor.
Obviamente, isso irritou Dana, que via a oportunidade de organizar o retorno mais lucrativo do ano escapar de suas mãos. Enquanto isso, McGregor tentava ajudar seu time no The Ultimate Fighter, mas eles tiveram um desempenho ruim e, para piorar, os vazamentos não ajudaram. Segundo vídeos e depoimentos de pessoas presentes durante a gravação, Conor estava com mais álcool no corpo do que uma destilaria ambulante. Se você fizesse um exame nele naquele momento, não encontraria álcool no sangue, e sim sangue no álcool. Na época, a Netflix lançou uma minissérie sobre McGregor acompanhando sua recuperação e seu suposto retorno ao octógono. Se você curte ficção, vale a pena conferir. E como esquecer aquele outro momento brilhante, quando ele bateu na mascote do Miami Heat e mandou o pobre cara que estava dentro da fantasia direto para o hospital. Olha, nesse caso foi acidental, fazia parte de um sketch. Mas claro, se você coloca um lutador profissional altamente intoxicado para dar socos de brincadeira, acontece o que acontece. Concordo, não vejo falhas na lógica dele. Você sabia que Julio Iglesias, pai da metade da Espanha, é um dos sócios fundadores do Miami Heat? Pois é, e tecnicamente ele é o espanhol com mais anéis de campeão da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos. Ah, na sua cara, Paul Gasol. Os rumores sobre seu retorno começaram a se intensificar a partir de junho de 2023. Ainda não havia data e nada sobre ele voltar a entrar no pool da agência antidoping dos Estados Unidos para ser testado. Ele fez 35 anos pouco depois. E imagino que muitos de vocês estão esperando que eu conte a loucura ou atrocidade que ele fez dessa vez. Inacreditavelmente, ele passou tranquilo com sua parceira e agora com sua inseparável garrafa de whisky. Se vocês já sabem como eu fico, pra que me convidam? Finalmente, em novembro daquele ano, McGregor anunciou que estava novamente fazendo os testes da agência antidoping dos Estados Unidos. Isso animou a todos, exceto a agência antidoping dos Estados Unidos. Por quê? Bem, porque, como já mencionamos, Dana esperava que a agência tivesse uma pequena consideração com o irlandês e que só de entrar no programa ele pudesse voltar a competir. A jogada dele estava clara. Agência antidoping dos Estados Unidos, por favor, se eu estivesse usando algo, voltaria voluntariamente para fazer os testes? Um argumento sólido, mas pouco convincente para a agência antidoping dos Estados Unidos. E mais uma vez, esse disse não para Dana White. Negaram o aval para McGregor até que ele cumprisse os 6 meses regulamentares dentro do programa, como qualquer outro lutador. Esse desentendimento provocou o rompimento das relações entre o Ultimate Fighting Championship e a Agência Antidoping dos Estados Unidos. No final de 2023, a Agência Antidoping dos Estados Unidos decidiu cortar o vínculo, segundo se sabe. Dana White e seu possível sucessor, Hunter Campbell, não demoraram a sair em sua própria defesa. Alegou-se que a agência antidoping dos Estados Unidos buscava destaque e que queria ter mais controle do que lhe cabia dentro do esporte. Tudo aquilo era uma campanha difamatória. Negavam categoricamente ter pedido um tratamento especial para Conor e garantiam que McGregor já estava no grupo, que ele estava pronto e que já tinha cumprido. Ninguém foi à agência antidoping dos Estados Unidos. É só o que digo. Conor McGregor voltará ao programa quando estiver saudável. E sim, isso era verdade. Mas, claro, eles o anunciaram para um card em que sabiam perfeitamente que ele não poderia lutar, por ainda não ter cumprido os 6 meses regulamentares. E enquanto isso, iam insinuando possíveis retornos e datas que também não batiam com o calendário real. Dana, as coisas não estão a seu favor aqui. Eu não dou a mínima. Sobre o assunto McGregor e a agência antidoping dos Estados Unidos, minha opinião é... Não tenho provas, mas também não tenho dúvidas. O ano de 2024 começaria relativamente tranquilo para Conor. Parecia que finalmente tudo começava a se alinhar para o seu tão esperado retorno ao octógono. Em março daquele ano foi lançado Roadhouse, uma nova versão do clássico filme estrelado por Patrick Swayze. Roadhouse. E sobre esse filme, só vou dizer uma coisa. Não chega nem aos pés do original. Acho muito engraçado ver Conor McGregor nesse papel e acho que ele cumpre bem o que precisa fazer. Sendo uma hipérbole do próprio personagem dele, virando um brutamontes, mas acho que deveria ser outro filme, não um remake. Isso sim, ele entrega boas cenas de pancadaria, que é o que você espera, e se você desligar o cérebro em uma tarde de domingo, dá pra curtir. Além disso, como esquecer que durante a divulgação do filme, começaram a circular rumores de que o irlandês estava usando drogas. E não eram bem de fadas. Não é coca, é farinha. Mas sobre a substância, segundo alguns meios de comunicação, era quase certo. E eu acredito nisso. Além da atuação, McGregor manteve atividades empresariais. Em 27 de abril de 2024 foi formalizado seu investimento na Bare Knuckle Fighting Championship, mais conhecido como BKFC, sendo o acordo negociado desde o ano anterior. Na data deste vídeo, a promotora está avaliada em cerca de 400 milhões de dólares.
Um número que reflete o crescimento do interesse global pelas artes marciais sem luvas. E o peso do nome de Conor McGregor dentro do negócio. No entanto, e apesar disso, é importante ressaltar que neste momento o Bare Knuckle Fighting Championship continua sendo um negócio não lucrativo. Como assim não? É um investimento de alto perfil, mas com retorno incerto por hora. Mas voltando ao que importa, foi anunciado que finalmente McGregor faria seu retorno no Ultimate Fighting Championship 303 durante a International Fight Week, a Semana Internacional da Luta. Conor contra Chandler, 5 rounds em 170 libras. Obviamente, os fãs deles estavam pirando e o Dana nem se fala. Conor e Chandler começaram a promover a luta e tudo estava indo maravilhosamente bem. Porém, em uma reviravolta, McGregor se retira da luta, alegando que fraturou o dedo mindinho do pé. E é uma lesão a se considerar, mas com todo o dinheiro e todo o tempo investido, sei lá, acho estranho. John Jones ganhou um campeonato com o dedo quase pendurado e Merab lutou com lesões até na alma. Mas como digo uma coisa, digo outra. Saber quando não lutar também faz parte de ser um lutador profissional. Certo! Não vou julgar isso, apenas deixo como informação. Depois disso, ele seria muito ativo nas redes sociais e em alguns eventos de celebridades. Mas seria no final desse ano que Conor finalmente chegaria ao fundo do poço. No volume 1 da sua história, eu não contei isso porque foquei mais no lado esportivo dele, na parte positiva, mas acontece que lá por 2018, Conor fez uma festa em um hotel de Dublin, onde estiveram várias mulheres de reputação duvidosa, e ele teria agredido sexualmente uma delas. Cara, que isso? O caso ficou em silêncio por um bom tempo, mas finalmente nosso protagonista teve que enfrentar a justiça. No julgamento, a mulher afirmou que Conor ofereceu e compartilhou cocaína com ela e uma amiga. E depois ele teria ficado agressivo, levando ao abuso sexual, e tudo isso já vem de muito tempo. A mulher se chama Nikita Hand, denunciou McGregor por agressão sexual. Como eu disse, em 2018 houve uma investigação criminal. Mas a promotoria irlandesa encerrou o caso em 2021, alegando provas insuficientes para um julgamento criminal. Então ela entrou com uma ação civil. Esse caminho não demanda as mesmas evidências ou nível de certeza. E assim, o júri ficou ao lado dela. McGregor foi considerado responsável e condenado a pagar 250 mil euros de indenização, mais 1,5 milhões em custos legais. Isso é uma merda, é a maior merda que eu já vi. Aparentemente, não havia provas suficientes para prendê-lo por agressão sexual. Mas havia provas suficientes para tirar quase 2 milhões de euros dele por agressão sexual. Honestamente, a situação parece bem estranha, mas é assim que o sistema funciona. Legalmente, ficou marcado como responsável por agressão sexual e publicamente como usuário de cocaína. Estou tão surpresa quanto todos vocês. Uma bomba midiática que o deixou mal perante a opinião pública, embora não tenha ido para a cadeia, foi direto ao ponto. O júri considera o acusado culpado. Conor e sua equipe jurídica anunciaram que iriam apelar da decisão, negando categoricamente que tenha havido qualquer tipo de violação no processo. Segundo sua versão, tudo foi de comum acordo. No entanto, poucas semanas depois, eles retiraram a apelação, sem dar explicações. Mas é claro, com um tema tão delicado em pauta, as consequências não demoraram a chegar. Notorious perdeu vários acordos comerciais e patrocínios importantes. E o mais impressionante, até o megalodonte calvo ficou em silêncio. Após isso, em um lance considerado por muitos uma tentativa de recuperar o que perdeu em suas disputas judiciais. Ele começa a falar sobre uma suposta luta de boxe contra Logan Paul na Índia, mas isso no final não deu em nada. Talvez tenha sido melhor para Conor. Vejam o que comem na rua, imagine o que ele poderia ter colocado no nariz. Com a carreira esportiva interrompida, ele passou de ídolo mundial a uma figura que dividia a opinião pública. Perante a lei, oficialmente ele era um estuprador, publicamente um confesso alcoólatra e, segundo várias fontes, um suposto usuário de cocaína. Com esse currículo, McGregor começou a flertar com a única carreira onde nada disso é realmente um obstáculo: a política. Sou feminista porque sou socialista. A partir daí, ele começou a falar abertamente nas redes sociais e em aparições públicas sobre seu interesse em se tornar nada mais, nada menos do que presidente da Irlanda. Um cargo que, em essência, é mais protocolar do que executivo. Similar ao rei da Espanha, pois quem de fato toma as decisões e lida com os problemas cotidianos é o primeiro-ministro. Enfim, McGregor disse estar interessado no cargo. Até o momento, não está claro se ele vai de fato seguir uma carreira política séria,
Mas sempre que possível, ele faz insinuações. Ou vocês se lembram do famoso jogo do Miami Heat, onde o mascote acabou hospitalizado por causa de um soco dele? É hora de falar novamente daquela noite. Porque acontece que, após o jogo, McGregor acabou no banheiro com uma executiva de 49 anos, a qual ele supostamente tentou forçar a fazer sexo oral nele. Uma chupada de brinde, vai, vamos lá. Não seja boba, tem gosto de iogurte. A mulher denunciou agressão sexual, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Contudo, em janeiro de 2025, ela iniciou uma ação civil que continua em curso. A defesa do irlandês afirma que as acusações serão rejeitadas. Não tenho provas, mas também não duvido que, se não for assim, provavelmente chegarão a um acordo financeiro. Desde então, Conor tem tentado reverter seus problemas judiciais com apelações e manobras legais, mas até agora nenhuma delas funcionou nos tribunais. A última coisa que sabemos sobre ele se ofereceu como uma opção a ser considerada para a suposta luta do Ultimate Fighting Championship que vai acontecer em 2026, na Casa Branca. O quê? Sim, para quem vive embaixo de uma pedra. O presidente Donald Trump disse que está considerando realizar um evento do Ultimate Fighting Championship nos terrenos da Casa Branca. Vamos ter uma luta de UFC nos terrenos da Casa Branca. Pensem nisso. Por quê? Porque eu posso, porra. Até onde se sabe, Conor também não está incluído nos grupos de testes do novo programa antidoping do UFC. E isso, evidentemente, complica bastante o possível retorno dele. Embora também seja verdade que ainda não se conhecem bem as regras desse novo sistema e o quão rigorosos eles vão ser com certas estrelas. Sinceramente, e tomara que eu esteja errado, acho que o Conor atleta já morreu. O que resta é o Conor Showman, o personagem midiático, o empresário, o escândalo ambulante. Duvido muito que ele volte a lutar, pelo menos não em um contexto sério. Talvez uma exibição, um circo midiático ou algo mais espetacular do que esportivo. Espero que isso aconteça, mas de verdade, desejo que ele me surpreenda no futuro. Como podem ver, McGregor mudou de vida após quebrar a perna. E a vida dele se transformou em uma montanha-russa, com mais descidas do que subidas. De um garoto com fome e disciplina, com um objetivo claro e os punhos como única ferramenta para alcançá-lo, ele se tornou um fenômeno global, um símbolo de superação. Ele fez o esporte crescer ao mesmo tempo em que ele próprio crescia e se tornou uma inspiração para milhões de pessoas. Mas hoje, essa pessoa simplesmente parece inexistir. Em seu lugar, temos uma versão distorcida e pervertida de si mesmo, mais interessada no espetáculo do que na competição. O que está tudo bem, não há nenhum problema com isso. Mas, cercado de polêmicas, com uma reputação manchada por escândalos, acusações, excessos, decisões questionáveis e perdas de controle. O que antes era um exemplo de foco, agora parece uma caricatura de estrela caída, destruída pelo seu próprio personagem e pelos seus próprios vícios. Com 36 anos, acho que é bastante justo dizer que seu auge físico já ficou para trás e, junto com ele, o mais importante, seu auge mental. Não tenho dúvidas de que se amanhã ele voltasse a pisar em uma jaula ou em um ringue, venderia milhões. E possivelmente ainda venceria muitos. Mas talvez, e só talvez, o que veríamos já seria a decadência da sua vida esportiva. Luta sem fome de verdade, sem motivação, sem objetivo, só para receber cheques gordos que lhe permitam sustentar seus vícios, seu estilo de vida, seus problemas legais ou talvez manter o foco centrado nele. Sinceramente, me sinto muito mal que este volume 2 seja assim. Para mim, as palavras e os símbolos têm um grande poder. Este canal consciente de Inteligência Fight vem de um lutador que eu admiro profundamente, Sakuraba, também conhecido como Caçador de Gracie e também conhecido como lutador de quociente de inteligência. E este, que vocês veem aqui, é um dos seres que eu mais amo neste mundo. Vai fazer 4 anos e se chama Conor. Pelo profundo respeito e pela tremenda admiração para o lado positivo do protagonista do vídeo de hoje. Espero de verdade algum dia fazer um volume 3 de Conor McGregor. Com um tom bem diferente deste, porque sinto muita falta do Conor, em homenagem a quem meu cachorro leva o nome. Acredito que ocorreu o que já mencionei a vocês anteriormente. Conor tinha um propósito como homem, um foco brutal que o mantinha concentrado, mas ao conquistar seu sonho, perdeu o que o motivava. Ficou sem rumo, sem fome e cercado de atenção e dinheiro em quantidades que antes só podia imaginar. E isso, em vez de libertá-lo, o escravizou aos seus instintos mais baixos. Deixou-se levar pelo excesso, pela fama, pelo ego e se perdeu no caminho. É um homem rico, forte, jovem e bem-sucedido. E ainda assim, e como ele mesmo disse uma vez... Não há desculpas. Sabe o que eu digo? Já fui derrotado antes. Já perdi lutas de artes marciais mistas, boxe e muitas na academia. Eu perco tempo constantemente, entende? É isso. Se você, qualquer verdadeiro artista marcial sabe disso, para ter sucesso nesse esporte você tem que perder um monte de vezes, cara. E dessa vez Conor perdeu.